7 horas mais 35 minutos, 7h35. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhaschi, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de sexta-feira, nublada aqui em São Miguel do Iguaçu. Um vento gelado. Hoje amanheceu bastante frio. Se você está saindo de casa agora, se agasalhe. E olha, essa época do ano ela é muito propícia para as doenças respiratórias, né? A gente tem tudo desde o resfriado as doenças mais complicadas, né? E às vezes um simples resfriado se torna uma doença, evolui para uma situação mais grave, como a pneumonia, por exemplo. A gente sempre tem que estar atento, principalmente crianças, idosos. E atento também, gente, porque na verdade é um monte de informações. Não só a gente evolui, não só a tecnologia evolui, mas os vírus também evoluem, né? E evoluem muito. E tá difícil da gente acompanhar, entender, porque é muita informação misturada. A gente está vivendo a distração da Copa do Mundo, né? Tem muita coisa, então a gente acaba deixando passar algumas coisas importantes, principalmente quando se trata de saúde. Bom, sobre saúde, a gente vai reforçar aqui, na verdade a saúde de São Miguel do Iguaçu está reforçando a vacinação contra a gripe e vai esclarecer o novo esquema da Pneumo 20. Já ouviu falar, gente? Pneumo 20. Eu também, assim, confesso que em algum momento eu deixei passar batido, por isso a gente vai conversar aqui com o doutor Murilo Pádua de Souza, médico generalista, e também a Lucineia Aparecida Silva, coordenadora de imunização de São Miguel do Iguaçu. A gente vai falar alguns temas aqui sobre a ampliação da vacinação contra a influenza para a população geral, a Pneumo 20, como já destaquei, e esclarecer o esquema vacinal, que é muito importante. Então, se você está fazendo alguma coisa aí, está na correria, só presta atenção em alguns minutinhos, que é muito importante para a gente conversar a partir de agora. E já quero cumprimentar aqui os nossos convidados. Bom dia, gente. Muito obrigado aqui pela presença. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, bom dia. Primeiro, vamos com a Pneumo 20. O que significa, o que é a Pneumo 20? Então, Cunhaschi, agora, né, a Pneumo 20, ela foi inserida no calendário nacional de imunização. A princípio, o que tinha a Pneumo 20 era só na rede privada, né? Então, hoje, o que a gente tem? Nós temos a Pneumo 10, né, no calendário nacional de vacinação para as crianças. E foi ampliado agora com a Pneumo 20. Então, a Pneumo 10 ela já protegia contra 10 sorotipos, né, da bactéria que é causadora de meningite, pneumonia, otite, né, em crianças. E hoje a gente tem mais 10 sorotipos, né, que é a Pneumo 20. Né? Então, ela vai abranger mais essas doenças, né, essa proteção. E o pessoal que precisa buscar, como que vai funcionar? As pessoas funcionam no mesmo sistema? Precisa pedir? Isso já está pré-estabelecido? Então, Cunhaschi, assim, as pessoas estão com bastante dúvida com relação a isso, né? O esquema vacinal ele vai continuar o mesmo, da Pneumo 10, né? Então, a gente já tem um esquema de vacina que é para as crianças de 2, 4 e 1 ano de idade. Ela vai ter um período de transição, então ela vai inserir a Pneumo 20 nesse esquema, né? Antes a gente recebia uma Pneumo 10 nas crianças de 2 meses, 4 meses e 1 ano. Hoje a gente vai receber a Pneumo 20 com 2 meses, a Pneumo 10 com 4 meses e a Pneumo 20 com 1 ano de idade. Né? Esse foi a mudança de transição do esquema vacinal. Então, por isso, vai ser inserido 2 doses dentro do esquema das crianças. Doutor, em cima disso, qual a importância dessa imunização? Porque a gente é um momento que não pode se distrair. A gente está, uma criança, por exemplo, ela vai se imunizando naturalmente, mas com a quantidade de vírus circulando, né, e tudo que está acontecendo, fundamental para que não deixe passar, né? Não, com certeza. É importante lembrar também que a vacina ela traz o nome pneumo, né? Mas ela age contra bactérias que trazem condições de saúde importantes para a população em geral e para as crianças. Então, otite, que é a infecção de ouvido,
é muito recorrente em crianças, então ela acaba ajudando a proteger, que ela age contra o pneumococo, que é o nome da bactéria causadora aí dessas doenças, né? A própria pneumonia também. Esse agente é o maior causador das pneumonias aí então foi por isso que mundo. Na infância eu tive dor de ouvido. Também, por conta do pneumococo, provavelmente. Olha aí, né? Interessante. E os casos de meningites. E a vacinação, ela acaba reduzindo, né, a quantidade de casos graves que acontece aí na população, a redução da internação, dos internamentos, da necessidade de UTI. Então, é muito importante que a gente se vacine para que a gente reduza aí os gastos também de saúde pública com isso, né? Com certeza, e além de tudo, a saúde das pessoas, né? Com certeza. Nesse sentido, eu sempre gosto de reforçar que, gente, tudo isso é gratuito, né? Isso. Gratuito. Disponível gratuito, então não dá para sofrer com uma situação dessa, só tirar o tempo de ir lá. Qual que é o período aí para fazer o processo de imunização? Então, assim, Cunhasque, outras das principais dúvidas se toda criança tem que tomar novamente, né? Não. Quem já tem um esquema de vacina, né, que já tem essas 3 doses, crianças menores de 5 anos, não precisa tomar, tá? Ela não vai receber uma dose adicional de pneumo 20. Ela simplesmente vai entrar no calendário já existente. Então, as crianças que já tomaram, já estão imunizadas, não recebem dose adicional. Aquela que tomou a 10, pneumo 10, que está dentro dessa faixa etária, ela precisa tomar 20? Não precisa se ela completou o esquema de 3 doses, que é com 2, 4 e 1 ano de idade. Certo. Não vai tomar uma dose adicional de pneumo 20. Mas, por exemplo, se chegou uma criança, ela tomou com 2 meses, né? Ela tomou a pneumo 10. E hoje ela vai na unidade de saúde para fazer as vacinas de 4 meses, que vai entrar pneumo novamente. Aí ela vai receber uma pneumo 20, tá? Ela vai receber uma pneumo 20 e com 1 ano de idade ela recebe uma 20. Então, para que os pais, né, tirem as dúvidas, né, que fica mais fácil, tem que estar levando a caderneta de vacina para as meninas avaliar a situação vacinal da criança. Mas a criança não receberá uma dose adicional se ela tiver as 3 doses de pneumo 10. Tá? E a gente também vai ter, né, até alguns já estão enviando e fazendo essas perguntas, algumas situações clínicas, né, de alguns pacientes que precisam estar tomando essa vacina. Hoje nós contamos as vacinas especiais que a gente fala, que são condições especiais de paciente. Então o médico solicita e nós solicitamos via GSUS, né, que é um sistema do estado para solicitar a vacina especial para esse paciente. Hoje nós contamos com a pneumo 23 e a pneumo 13. Né? Até que termine esse estoque no estado do Paraná, não vai ser disponibilizada a 20, depois vai ser substituída. Né? Então, esses pacientes eles vão estar recebendo a 20. Né? Então, mas para que se receba essa vacina, né, o paciente tem que ter uma condição clínica que o médico avalie e faça o requerimento. Né? Então, não é chegar na unidade e solicitar que toma na própria sala de vacina, né? Que condições são essas? Dá para dar um exemplo? Vou dar um exemplo de algumas condições, né? São pacientes imunocomprometidos, pacientes com asma grave, asma moderada, né? Crianças que têm trissomia, crianças também, vou dar um adendo também com relação a isso, as crianças prematuras, menor de 37 semanas, também pode estar solicitando que ela vai tomar uma dose adicional a mais no esquema de pneumo 20, né? Então, pais e mães que crianças que não completaram o esquema ainda, né? Que não completaram o esquema, né? Pode estar solicitando também, os menores de 2 anos. Bom, então o importante desse primeiro momento é pneumo 20, tá? O pessoal está adequado, principalmente aquele que não fez parte do primeiro esquema vacinal. Do primeiro esquema, isso que está agora liberado, né? Então está nas unidades de saúde e as meninas das salas de vacina já estão orientadas, verificar a caderneta, né? E fazer o esquema recomendado pelo Ministério. Doutor, e aí a gente tem algo que é muito importante, o doutor pode explicar, porque mais gente imunizado, naturalmente menos pessoas doentes, porque a gente está falando de algumas situações que a imunização faz parte, são vírus, né? E vírus vai pelo ar, a gente percebe nitidamente. Outro dia eu estava conversando com as pessoas de forma leiga, o doutor daí pode explicar, desmistificar tudo isso aí.
De forma leiga, eu me lembro que na época da Covid, com as máscaras, a gente tinha pouca incidência de problemas respiratórios, né? A gente não via tantos problemas, desde o pequeno resfriado, né? Uma dor de garganta, esse tipo de coisa, né? Que afeta, prejudica mais as pessoas, idosos, crianças, e atrapalha a gente segue vivendo, né? E agora, numa época, a gente que frequenta bastante eventos percebeu que, poxa, dependendo de quem você cumprimentar, dependendo de como tá, todo mundo lá desprotegido, tossindo, espirrando, você voltava para casa em alguns dias você sentia alguns sintomas, aí você... Então, menos gente doente, mais gente imunizada significa menos gente doente por essa consequência. Exatamente. Quando a gente se vacina, a gente trabalha o nosso sistema imunológico para combater essas doenças respiratórias que estão aí. E essas doenças respiratórias, que são causadas geralmente por vírus, bactérias, principalmente as virais, elas se transmitem muito rápido. Então, eu estou num local fechado, a possibilidade de eu passar para 10 pessoas que estiverem comigo ali é muito alta. Então, a importância de se vacinar é justamente essa. E o uso de máscara, quando você está infectado, quando você tem algum sintoma, contribui muito para essa questão de não passar para uma outra pessoa. E uma outra coisa também que eu lembro, você falando aí da época do Covid, eu fui lá na gripe aviária, lá atrás, lá meados de 2009, que os simples fatos de se lavar a mão, a gente tinha que lavar a mão, era álcool em gel, eu estava no ensino médio, no colégio, no fundamental, perdão, e a gente passava ali o álcool em gel nas mãos e a redução assim, de doenças causadas por doenças respiratórias, né, vírus respiratórios, foi drástica. Assim. A gente teve uma redução muito, muito alta por conta desse simples ato aí. Doutor, e a Covid, ela está ainda em circulação? Que é uma dúvida que as pessoas têm, a gente tem também, porque a gente já superou. Eu me lembro aqui... Olha o tipo de... Desculpa, gente, mas é que todo mundo estava fazendo e assim a gente não entendia o que estava acontecendo. Olha o tipo de conteúdo que a gente estava fazendo, tá? Na época da Covid. Teve um cidadão que a gente contou uma história de que ele sobreviveu, ele pegou Covid, escapou da Covid, mas acabou morrendo no acidente de carro. Né? Mas a gente não tinha um entendimento. Então assim, falou, cara, o cara... sobreviveu à Covid, essa era a mensagem forte, né? Mas então era a hora dele, né? Aquela coisa toda. Depois a gente foi entender que não era bem assim, né? A Covid em algumas situações sim, grave, dependendo do tipo de situação da pessoa. Mas eu trago esse exemplo para dizer assim, quanto que a gente estava alarmado com medo. E hoje é como se tivesse desaparecido. Alguém apertou um botão lá, acabou a Covid. E será que esse botão, ele não tem o nome de vacinação? Né? Porque a gente não está vendo mais casos graves. Né? Não significa que o vírus não acabou. Significa que os casos graves não estão mais alarmantes. Então, a Covid existe, ela está aí rondando. Acontece também que os vírus eles vão sofrendo mutações. Então, por isso a vacinação da influenza, que a gente vai falar um pouquinho depois, é feita todo ano por conta dessas pequenas mutações que os vírus acabam sofrendo e a gente precisa se imunizar. Então, acredito aí que esse mito de que o Covid não existe mais, passou, acabou, é por conta da vacinação. Mas existe sim, alguns casos chegam a ser graves, mas por conta da vacinação isso é muito pouco hoje em dia, né? E agora, sabendo disso, a gente vai explicar e tentar colocar para a população, né, quanto é importante a campanha de imunização, né, nesse sentido, e principalmente da influenza. Isso, então, a vacina da influenza, né, hoje nós estamos com a cobertura baixa dos grupos prioritários, né, então, assim, são as principais pessoas que têm mais predisposição de estar agravando, né, os casos. Então, o que a gente pede que essa população procure? Antes, né, a gente tinha sempre a cobertura dos idosos, nós sempre conseguia atingir, né? Uhum. Hoje a gente está com 45%. Né? Então, já faz 2 anos ali que a gente não consegue... Nessa época chegaria que percentual? Quase 100% já? A gente sempre chegou o esperado, né? Que é 90%. Então, 90%. Assim, acho que faz uns 2 ou 3 anos ali que a gente não consegue mais atingir essa cobertura.
né? Então, assim, isso faz com que, como o Dr. Murilo falou, acaba essas pessoas ficando mais suscetíveis, né? E causando casos mais graves quando pega a influenza, né? Quando pega algum vírus respiratório grave, né? A influenza, ela é um condutor para doenças mais graves. A evolução para pneumonia, por exemplo, que gente, pneumonia, o doutor pode falar melhor do que eu tô comentando aqui com base do que eu vi. O doutor vai falar com base não só estruturada na acadêmica, mas empírica também. É questão de 1 ou 2 dias, ou 3, do máximo, você arrasta para cima, dependendo da situação. Então é assustador. Eu já vi relatos de a criança chegar a não ter nenhum sintoma, mas um simples cuidado do exame mais aprofundado, a criança está com pneumonia. E idosos, então, nem se fala nesse sentido, né, doutor? Porque ela é muito perigosa, traiçoeira e é muito fácil de morrer, né? Sim, a gripe, né, ela acaba propiciando aí infecções oportunas. Então, quando a gente tem alguma infecção, a gente fica com o nosso sistema imunológico um pouco mais abalado e algumas outras bactérias, vírus, acabam se aproveitando disso e trazendo consequências. No caso da pneumonia, né, tanto viral quanto bacteriana, a gente acaba tendo acometimento pulmonar, o paciente vai apresentar febre alta, pode ter tosse seca, produtiva, um mal-estar geral, fica indisposto para fazer qualquer coisa. E aí é importante que se procure até a unidade básica de saúde para uma consulta, para se fazer os exames, para ter um diagnóstico, né? E já ter o tratamento aí para evitar também de evoluir para algum caso grave. Lucinei, para a gente fechar aí, vamos falar da ampliação da vacinação da influenza para a população geral também, né? A gente destacou idosos, crianças e períodos, horários, unidades de saúde. Pode ficar à vontade para fazer esse convite. E sempre é bom lembrar, gente, de graça, né? Foi liberado, né, a partir do dia 29 do mês passado, agora finalzinho de mês, né? Para a população geral. Então, a população geral, a partir de 6 meses de idade, pode estar procurando unidade de saúde para estar fazendo a vacina, né? As unidades, elas funcionam, as salas de vacina, das 8 às 11, das 13 às 14, às 16h30. Então, ela fecha um pouquinho diferente da unidade de saúde. Tem a vacina em todas as estratégias, né, de vacina, de estratégias da família, né? Então todas as unidades têm a vacina da influenza. O que a gente pede que os pais tragam as crianças para vacinar, porque a influenza ela é rotina para as crianças menores de 6 anos, tá? Então todo ano a criança tem que fazer a vacina da influenza, tanto gestante e idosos, né? Ela entra como rotina, não como campanha. Então, ela fica o ano todo, né? Então, os pais têm que estar vacinando, até porque quando eles precisam da declaração de vacina, tem que estar constando essa vacina também na caderneta de vacina, tá? Gente, quero agradecer aqui a Lucinei, quero agradecer ao Dr. Murilo e desejar aí boa sorte no trabalho de vocês, tá? Que vocês têm um trabalho muito importante, que é de conscientização. Acho que a imunização depende da gente, né? Que tá aí, tá disponível, tá gratuito, tem vários pontos para buscar, vários postos para buscar a imunização. E se alguém ainda tem alguma dúvida, eu quero lembrar que eu tenho uma marca de 1988, né? Que eu tomei no meu braço. E desde então, muitas doenças foram erradicadas, né, por conta da imunização. Então, não é uma coisa que aconteceu na pandemia. São aí 40 anos, mais de 40 anos já, que está consolidado, né? E a ciência ela só evolui, né, na saúde. Tanto é que a gente está vivendo mais. Não é uma coincidência, né? É porque existe formas hoje, né, da gente induzir a viver mais, né? Ter mais qualidade de vida também. Então, vamos procurar, e é gratuito, tá? E vamos torcer para continuar sendo assim, que eu acho que é uma das virtudes do nosso país, né? Ter tudo isso disponível gratuitamente, que eu acho que no futuro talvez não seja assim, né? Então, aproveitar essa condição e ter uma espetadinha aí no braço para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Tá bom, gente? Obrigado, Cunhasque, pela abertura, né? E a gente pede que a população realmente aproveite essa oportunidade e vá vacinar.
Com certeza, obrigado, né? E lembrar que se vacinar, além de cuidar da gente mesmo, é cuidar do outro, cuidar da nossa comunidade, né? Bem lembrado, doutor, que é isso, né? Talvez a gente não saiba, mas pode deixar alguém doente de forma passiva, né? Passando aí para os outros e dependendo da situação pode se agravar. Então, quando a gente para pensar nessa perspectiva, a gente precisa sim tomar cuidado e estar sempre bem consigo mesmo e com a saúde em dia. Muito obrigado, vocês podem ficar à vontade, já vou virar